Pessoas sortudas que sobreviveram ao impossível parte 10, tipo eu. Eu sobrevivi, gente, há 6 anos morando com o Silva. Sabe o que eu sobrevivi? Tá? Sobrevivi sem essa galera deixando um like, mas agora vai ter que mudar. Senão não sobreviverei se você esquecer seu like nesse canal. Então deixa o like, família. De ser atacado por uma horda de abelhas assassinas a cair em um vulcão ativo, hoje veremos mais pessoas sortudas que sobreviveram ao impossível. Isso daqui normalmente é bem impactante, né? Pra quem não sabe, o canal Fala Sério, o link está aqui na descrição. Em 28 de março de 2024, um homem do estado do Oregon, nos Estados Unidos, chamado Shane Remke, saiu para visitar uma loja de conveniência. Mal sabia ele que estava a poucos centímetros de uma grande inconveniência. Assim que Shane entrou na loja, ele notou algo voando na sua direção, uma lâmina de serra enorme. Em uma cena que poderia ser tirada diretamente do filme Premonição, Shane evitou seu fim por pouquíssimos segundos. Conforme capturado nas imagens de vigilância da loja, a lâmina de 1,20 m atravessou a rua e saiu na parede bem ao lado da porta. O impacto foi tão forte que sacudiu o prédio inteiro. Cara, imagina o que teria acontecido com o Shane se ele tivesse parado pra amarrar o sapato ou algo assim. Deus tentou, que um parafuso solto de alguma obra Deus de tentou levar ele embora, mas não deu não. Responsável pelo acidente assustador. Deu certo não. Embora não haja informações sobre se houve consequências. Quanto a Shane, ele sofreu uma ansiedade enorme após o incidente. E dá pra entender. Carpinteiro de profissão, nunca mais saía de casa. Ele passou a ter muita dificuldade pra passar tempo perto de serras, o que dificultou seu trabalho. Para ajudá-lo com as contas da terapia, sua filha Eternity criou um GoFundMe para que as pessoas pudessem ajudar. Se você tiver uns trocados, gente, eu tenho muita ansiedade também, tá? Eu tenho muita ansiedade. Gente, quem quiser tá pagando minha terapia, mandem fica dinheiro. Eu também. Pô, depois que eu criei o canal no YouTube, vocês não sabem o quanto de dinheiro eu tô gastando com a internet. Quer dizer, você não sabe o quanto de dinheiro eu tô gastando com terapia. É loucura. É, e vocês não sabem o tanto de dinheiro que eu tô gastando com jogos online. Olha aqui, ó. R$90. Faça igual o Zé Gomes, pessoas. Aqui pra vocês comprarem carne e café. Tamo junto e podem ficar com troco. Valeu. Nossa, daí eu vou pagar minha terapia, Zé Gomes. Obrigado aí. A pessoa já tá começando, hein? Já tá começando. Obrigado, Zé Gomes. À beira da morte. Poderia mandar mais R$10, né, Zé Gomes? Nas cataratas do Niágara, no Canadá, pra fechar bonitinho aí. Muito mortais. Todos os anos, de 20 a 30 pessoas mergulham para a morte, o que torna a história de Roger Woodward ainda mais incrível. Em 1960, James Honeycutt, de 40 anos, levou Roger, então com 7 anos, e sua irmã Diane, de 17, para um passeio de barco no alto do rio Niágara. James costumava levar as crianças para passeio de barco, então a viagem não foi nada fora do comum. Até que pouco mais de 1 quilômetro das cataratas, o motor do barco apresentou um defeito. Freneticamente, James tentou remar manualmente até a costa, mas a forte correnteza os estava levando direto para as cataratas. Ele ordenou que as crianças colocassem seus coletes salva-vidas, mas estava tão ocupado remando que não conseguiu colocar o seu. Então, quando se aproximaram da borda, as águas agitadas bateram no barco e o viraram, fazendo com que os 3 ocupantes mergulhassem na correnteza. Diane se separou dos outros, mas felizmente foi içada da borda por 2 turistas que estavam perto. Quais as chances? Roger e James não tiveram tanta sorte. Eles se prenderam desesperadamente um ao outro, mas as águas furiosas os separaram um pouco antes do precipício das cataratas Horseshoe, a maior das 3 quedas d'água que compõem o Niágara, com uma queda vertical de 57 metros. Isso é mais alto que a Torre de Pisa. Sem poder fazer nada, os 2 foram jogados direto ao precipício, mergulhando para o seu fim. Só que de alguma forma, Roger sobreviveu. Um menino de 7 anos usando apenas roupa de banho e um colete salva-vidas, sobreviveu a uma queda de 57 metros só com uma leve concussão. Por causa do seu colete salva-vidas. Caraca! Tá aqui, gente, o dinheiro da terapia, não precisa agradecer, tá? Até mais, gente, até amanhã. Que é isso, cara? Meu Deus, é louco! Obrigado! E, gente, aqui, ó. Aqui, ó. Precisamos de mais coisas impossíveis aqui. Flagrados pelas câmeras. Tá aqui, ó, a prova. Bateu uma salva de palma aqui pro Zé Gomes.
Quando Roger mergulhou na água na base das quedas, ele rapidamente voltou à superfície de novo, o que acabou salvando sua vida. E quanto a James, ele sacrificou seu colete salva-vidas para tentar salvar os jovens, e infelizmente acabou sacrificando sua vida por eles também. Um verdadeiro herói. Cara, essa história me deixou com sentimentos mistos. Aí sim, aí essas crianças aí sim que precisa de um GoFundMe aí pra terapia, porque, nossa senhora, eu nem aguentava ver rio na minha frente. Eu ia chorar. Exatamente. Tem uma publi aqui de ópera, então quem quiser, baixa lá pelo link do Fala Sério. Você navega na internet. Inspetor de insegurança. Se tem uma pessoa em um canteiro de obras com quem você deve se sentir seguro, é o cara da segurança, certo? Bem, esse definitivamente não foi o caso da próxima história. O amigo do usuário do Reddit Gmoney88 era um empreiteiro que estava trabalhando em um canteiro de obras. Um dia, ele estava segurando uma escada enquanto o inspetor de segurança descia com a pistola de pregos na mão. Já viu onde é que isso aqui vai dar, né? Ou o cara deixou cair a pistola de pregos, ou ele escorregou e acidentalmente pressionou a arma contra a cabeça do empreiteiro, já que um prego de 5 centímetros acabou enterrado em seu crânio. Incrivelmente, o cara não só sobreviveu, mas ele também escapou sem nenhum dano cerebral. Agora, como diabos isso é possível? Bom, pra começar, um prego é pequeno e preciso. Claro, 5 centímetros já fazem um estrago, mas a ponta pequena e a largura do prego significam que ele atravessaria o crânio sem causar fraturas extensas. Isso também significa que apenas uma pequena área do cérebro seria realmente perfurada. E além disso, não seria tão doloroso. O crânio tem alguns receptores de dor, claro, mas o cérebro não tem absolutamente nenhum. O cérebro você não sente, né, mas... o cérebro não tem nenhum, isso é loucura. Isso, esse cara ainda escapou com muita sorte. O prego milagrosamente evitou impactar as áreas mais críticas do cérebro, e ele conseguiu seguir com sua vida. Tá, e o cara da segurança? Mas ele tirou? Mas tirou o prego? Ele tirou o cérebro do prego? As consequências não foram tão mínimas. Ah, eu fiquei curioso, hein? Fúria das abelhas. Fúria das abelhas, vamos ver. As abelhas são amigas, devemos protegê-las o máximo possível, mas quando se trata de abelhas assassinas, somos nós que precisamos de proteção. Elas são uma espécie híbrida muito mais agressiva de abelhas ocidentais, capazes de causar sérios problemas. Em 2023, eu tenho alergia, eu sei como é. Carl Ramos, um homem de 81 anos do estado de Oklahoma, teve um encontro... Esse estado que é tipo assim, uma reta, né? Ele faz assim o bagulho. Os caras fizeram, tá ligado quando era capitanias hereditárias, que era tipo régua? Com essas vilãs cruéis. Ele estava na frente de casa cortando a grama quando foi atacado por algumas abelhas. Levemente irritado, foi até a varanda pra pegar um repelente. Só que essas não eram abelhas quaisquer. Quando chegou lá, apareceram tantos desses insetos furiosos que ele ficou completamente coberto deles. Repelente não ia ainda resolver era agora. Idoso, né? Desesperado, ele tentou dar um tapa nas abelhas assassinas e fugir. Mas ao fazer isso, ele tropeçou e caiu com força no chão, quebrando a bacia, sem poder se mover. Velho quebra a bacia. Caiu, qualquer idoso quebra a bacia. Com uma dor imensurável, ele foi forçado a ficar ali deitado enquanto mais e mais abelhas rastejavam sobre ele, picando cada parte do seu corpo. Caraca, velho mesmo. Foi tão ruim que Carl nem conseguia enxergar através da massa de abelhas que o envolvia. Felizmente, alguns trabalhadores de uma construção estavam voltando do intervalo do almoço nas proximidades e avistaram a cena. Eles correram e chamaram o serviço de emergência, que rapidamente chegaram com mangueiras e atiraram água nas abelhas, dispersando-as. E aí ele foi afogado. No alívio do pobre homem. Apesar da natureza brutal do ataque, deve tá doendo. da idade avançada do homem e da complicação adicional de uma bacia quebrada, a previsão é que Carl se recupere totalmente. Tudo graças aos simpáticos trabalhadores da construção que o encontraram. Não foi os simpáticos trabalhadores, não. Isso daí foi outra coisa aí, porque, cara... de outra forma. Como é possível um negócio desse? Não, com 2 abelhas eu já morro. Agora tu vai morrer. Agora tu vai sofrer. Preso na neve. Porque, assim, muita picada de abelha é venenoso, mata uma pessoa. Depende do tipo de abelha, né? Muita picada de abelha. Só que, tipo assim, o cara ainda é velho, ele é idoso, ele não deve estar, tipo... Caiu, quebrou bacia, né? Só fui esquiar uma vez, e depois do desastre que foi, eu nunca mais vou. Não vou dar detalhes. Esse negócio pode ser muito perigoso. Francis Zuber estava esquiando na área de esqui Mount Baker, no estado de Washington, em 2023, quando viu algo que fez o seu coração disparar.
Este era Ian Steger. Ele Ai, estava praticando pessoa. snowboard logo à frente de Francis quando aconteceu esse desastre. Ele escorregou em um pedaço solto de neve e caiu, ficando preso de cabeça para baixo enterrado. Basicamente, Nossa, é um em áreas perigo, com neve, né? o solo diretamente abaixo de uma árvore É fofo, recebe né? menos neve devido à cobertura. Isso cria o chamado poço de árvore, uma área de neve solta que pode ser mortal para as pessoas que caem. Cuidado pro teu idoso aí não cair, Lari. A idade é tensa. Respeita que o meu idoso aqui, ele é muito bem cuidado. A bacia dele não quebrou até hoje, né, amor? Só tomar cuidado pra não cair no chão, tá? Idoso é covarde, rapaz. Você não só fica preso, como a neve ao Obrigado. redor bloqueia o ar de chegar aos Perfeito, pelos pulmões, 50 colocando reais. você em um cronômetro mortal que a maioria das pessoas não sobrevive. Na verdade, o amigo próximo de Ian havia falecido exatamente naquele cenário apenas alguns Caraca, meses que antes. loucura. Enquanto estava Meu Deus deitado do céu. sobre a E o pessoal neve, continua indo, completamente né? incapaz de se Olha o mover povo. e com o oxigênio rapidamente se esgotando, Ian pensou no seu amigo falecido, na sua noiva e na sua morte iminente. Ele sabia que tinha cerca de 15 minutos e já estava lá há uns 5. Sim, mas, por o puro amigo acaso, ter ido de Francis base viu não sua foi prancha de um snowboard saindo da alerta. neve Não e foi. não deixou isso acontecer. Não foi um aviso Mano, funcional. às vezes, sabe aqueles casos, tipo assim, Este homem era um escalador e ele caiu de 127 metros e sobreviveu. A história de superação é que 2 anos depois ele voltou a escalar. Deus deve olhar, filho da p. Caraca, velho. Mó trampo pra fazer você ficar vivo e você não aprendeu nada, cara. Não é possível. É foda. Você volta a escalar? Tem gente que quando tem uma ideia, a gente reza pra elas esquecerem. Catch your breath for a sec. I'm gonna help dig you out, okay? Depois de muita escavação, Ian finalmente foi libertado e uma amizade pra vida toda se formou. Caraca. Da parte de Ian, as cervejas são Meu por conta pai do dele céu. pelo resto da vida. E acho que parece justo. Tinha que ser, né? Magma maligno. Magma maligno. Não é impossível Preciso alguém dizer cair pra dentro vocês que da vulcões lava e ativos não são sobreviver. exatamente Não, não é lugares possível. seguros. Eu sou- Mesmo assim, eu as sou equipes de ateia filmagem de às gente que vezes cai na lava e precisam ir até sobrevive. eles para captar imagens. Mas, ó, a Em gente não viu isso aí, né? 1992, os cinegrafistas Michael Benson e Chris Doty estavam filmando imagens aéreas do vulcão Kilauea, no Havaí, para o filme de suspense Invasão de Privacidade. Mas as coisas pioraram dramaticamente quando o helicóptero perdeu potência e caiu na cratera do vulcão, evitando por Meu pouco uma poça de Deus! lava derretida. A parte Ah, mas boa, bom, os não dois foi cinegrafistas na- e o piloto na lava. sobreviveram. Ah, A parte na ruim, cratera. eles não foi na estavam lava, presos lava. dentro de uma cratera, com vapores tóxicos espessos Ah, mas- no ar, e ah, sem comida ou o ar é água. bem Benson e tóxico. Doty decidiram tentar a sorte e escalar a ladeira íngreme e rochosa para sair. O piloto ficou onde estava, o que acabou sendo a melhor ideia. Poucas horas depois, um helicóptero de resgate o localizou e o levou para um local seguro. Mas os Oxe, dois os outros cinegrafistas dois. não estavam em lugar Nossa. nenhum. Foram de Devido ao ralo. mau tempo, outras tentativas de resgate foram Ih, frustradas. foram de Pouco a ralo. pouco, Doty conseguiu sair da cratera no final do dia. Não, mas conseguiu? Benson não teve tanta sorte. Ele subiu 18 metros abaixo da borda da cratera, mas ficou preso em uma pequena saliência sozinho. Voltar não era uma opção, e ele não conseguia subir mais. Então o exausto cinegrafista não teve escolha a não ser sentar e esperar. E foi o que ele fez, por um dia inteiro, até que uma melhora no tempo finalmente permitiu que os socorristas Caraca. o encontrassem Meu e baixassem uma Deus do rede do céu. helicóptero para resgatá-lo. E embora estivesse sofrendo com pulmões inflamados, pneumonia química e desidratação, ele sobreviveu. Mas a pior parte é que todas as cenas de vulcão pelas quais a equipe arriscou suas vidas foram descartadas da versão final de Invasão de Privacidade. Dá pra acreditar? Gravaram à toa. Eu ia fazer usar dessa imagem, sim. Meu Ia amigo do usar céu. o diabo dessas imagens, sim. Imagina o diretor falando, cortamos. Como assim cortar? Cortamos. Nossa, que desgraçado, Ataque de velho. pombo. Ia ser Eles são pombo aí é nojentos, cruel. mas você sabia que eles também podem ser mortais? Pergunta pro britânico Nunca confie em um Matthew pombo. Briley. Em abril de 2011, ele estava dando um capacete. passeio de moto depois de passar um tempo com um amigo. Essa calma foi repentinamente e Mas aí foi violentamente mortal pro quebrada pombo quando também, um né, pombo não? disparou Foi. na sua direção do nada. O inimigo com penas colidiu com o rosto de Briley. Estava indo tão rápido que quebrou a viseira do capacete e os seus óculos. A força inacreditável do golpe imediatamente deixou Briley inconsciente, mas o seu pé ainda estava no Deixou acelerador. inconsciente. Então a moto rapidamente ganhou velocidade e depois de atingir inacreditáveis 225 Meu km por Deus! hora, Que o é homem isso? inconsciente colidiu com uma árvore e foi lançado pelos ares. E como você deve imaginar, Meu o Deus! pouso não foi agradável. Depois dessa provação, nosso infeliz herói ficou com uma longa lista de ferimentos, incluindo fraturas no crânio, sangramento cerebral e costelas quebradas. Ele até precisou aprender a andar de novo, depois da devastação causada em seu corpo. Mas, incrivelmente, ele sobreviveu
sobreviveu pra contar a história. Imagina ter lá escrito pombo na causa morte do seu obituário. Felizmente, Briley não teve que sofrer essa humilhação. O pombo que foi atropelado ninguém fala também, né? Lá no YouTube dos pombos eles estão falando: caso do fulano de tal que morreu ao tentar voar próximo de um motoqueiro que estava em alta velocidade. Motoqueiro em alta velocidade atropela o pombo Clayton quando voltava do trabalho. Exatamente. Como eu já falei aqui nesse canal, eu sou um medroso. O mais extremo de esporte que eu consigo jogar é boliche usando luvas. Então, por que alguém escolhe pular de bungee jumping é algo que eu não consigo entender. Como, por exemplo, a história de Erin Langworthy. A australiana de 22 anos fez uma viagem à Zâmbia em 2014 em busca de aventura. Então, quando ela ouviu sobre a experiência incrível que era saltar sobre o Rio Zambeze em Victoria Falls, ela não pensou duas vezes. Talvez exista alguma moto que acelere no pé, né? Eu não sei, eu não manjo de moto. Gente, deixa aí nos comentários se o acelerador da moto é na mão ou é no pé. Existem motos com acelerador no pé não é troca de marcha? Eu tô viajando, nada a ver. Eu não faço a menor nada ideia, a ver, né? Não sei. Quem manja de moto, fala aí pra nós. nós. Não importa que ela tivesse visto crocodilos nas águas de lá naquela manhã. Pra ela, se 50 mil pessoas faziam esse salto todos os anos, só podia ser seguro, Nossa, né? É uma coisa que eu nunca vou fazer na minha vida. Parada precariamente na beira de uma ponte. Então, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Que ideia de merda. Por que o povo faz isso, velho? Sei lá, velho. Eu acho que a pessoa. É estúpido. Eu acho que a pessoa, assim, quando ela não tem muito trauma, ela procura algum. Então, velho. Não é verdade? Pra que isso, tipo, cara? Mano, eu quero viver a vida perigosamente. Eu vou me jogar com uma corda. Tá Sei ligado? lá, vai andar na tirolesa que é muito mais de boa. Você só se pendura e sai assim, ó. Um passeiozinho assim. Mas se estacar numa corda, essa corda arrebenta, gente. Sabe uma coisa radical? Jericoacoara, radicalmente, fica na praia. Andar de bug. Ficar no... Não, eu tava pensando em ficar com uma bebidinha aqui, ó. Suquinho. Ficar na beira da praia comendo peixe. Nossa, radical, velho. É radical. Nossa, você vê a natureza. Só os mais radicais entendem o que é isso. É, o pessoal aí que fica pulando desses bagulho aqui não sabe o que é. Vamos rir todos deles. Mas a descarga inicial de adrenalina foi interrompida por um choque repentino em seu peito. A corda elástica arrebentou. Ela caiu descontroladamente em queda livre de impressionantes 40 metros, antes de finalmente colidir com o rio. Seus pulmões se encheram instantaneamente de água, enquanto ela mergulhava sob a superfície e era arrastada abaixo pela corrente. Tudo isso com as pernas ainda amarradas. Para piorar ainda mais as coisas, o que restava da corda ficou preso entre algumas pedras, o que a prendia debaixo d'água. Sua visão começou a desaparecer. Será que o fim estava próximo? Ainda não. Com um incrível feito de força, ela mergulhou e conseguiu soltar a corda, emergindo com um suspiro. Só que então ela foi arrastada ainda mais rio abaixo. Por fim, ela conseguiu alojar o braço entre algumas pedras na beira do rio. Até os jacaré ficaram com pena da menina. 40 minutos à mercê da água. Então, os jacaré conversando, falei que essas coisas não ia dar certo. E conseguiu tirá-la de lá, desafiando toda a lógica. Ela estava viva. O pior dos ferimentos sendo o pulmão parcialmente colapsado. A empresa se desculpou profundamente e Erin pôde ir para casa com sua mãe. Se desculpar, não. Se desculpar, não. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Pra quem ela havia enviado um cartão postal um dia antes do salto. O cartão dizia: eu vou saltar de bungee jumping amanhã, então já vou me despedindo. Brincadeira. O destino certamente tem um senso de humor bem estranho. Ainda bem que ela escreveu brincadeira. Se ela só tivesse falado isso... Se ela não tivesse escrito brigadeira, brincadeira... Brigadeiro? Se ela não tivesse escrito brigadeiro no final... Se ela não falasse brigadeiro... Fodida, velho. Ferrou, hein? Se não fosse aquele brigadeiro ali... Mano, os crocodilos conversando no fundo do lago. Falei, crocodilete, que um dia um deles ia cair na nossa cabeça. Sim. Eu falei. Expedição da escassez. Em seus esforços para explorar o mundo, os britânicos partiram em inúmeras expedições históricas, algumas mais bem-sucedidas. Eu sei esse desejo de exploração que os caras tinham. Essa exploração aí era loucura, hein? Nossa, a vontade de explorar, né? Aqui, ó. Que outras. Em 1819, o explorador britânico John Franklin e uma tripulação de 18 outros pretendiam mapear a passagem do Noroeste. Aí é uma foda. Rota marítima. Imagina você ir por essa exploração, se fuder e você ser chamado de outro. Não tem nem seu nome na história. Tem o fulano que é o capitão e tem outros.
Você vai se lembrar da história como outros. Ritmo acima do Canadá. Com a ajuda de comerciantes e tribos locais, o plano era viajar para o Grande Lago dos Escravos, seguir um caminho já conhecido ao longo do rio Coppermine, chegar ao mar e então virar para o leste. A gente já vê que é um pessoal muito do bem quando tem um lago chamado Lago dos Escravos. Você vê que tem uma galera do bem, né, que batizou ali. Explorar a desconhecida costa ártica do Canadá. Não saiu como planejado. Não que Franklin e sua tripulação não tenham tido sucesso inicialmente. Em 1821, eles conseguiram mapear mais de 800 quilômetros de litoral e estavam prestes a seguir para... Então eles estavam litorando? Te pergunto. Para Fort Enterprise, um acampamento que montaram antes de esperar o longo inverno canadense. Só que o clima piorou e o mar agitado tornou impossível chegar lá de barco como eles tinham planejado. A única... Ah, eles inventaram o avião. Não sabendo o significado de impossível, eles foram lá e fizeram. Vou voando. A alternativa era uma longa e árdua caminhada por uma área apropriadamente conhecida como Terras Áridas. A jornada foi um inferno. Durante meses, o grupo viajou com fome, desidratação e congelamento constantemente. Eles ficaram com tanta fome que foram reduzidos a comer líquens de pedras que os deixavam doentes. Eles até ferveram suas botas de couro para comer. Mas teve um membro da expedição que decidiu dar um basta nisso. Depois de uma série de desaparecimentos e a alegação de que ele tinha conseguido carne de lobo de maneira inexplicável, ficou bem claro que ele optou por comer pessoas. Alerta de spoiler, depois que os outros descobriram, eles não deixaram o cara escapar. No final, apenas 11 dos 22 homens chegaram a Fort Enterprise. Eles estavam exaustos, famintos e desesperados. Um admitiu, os outros fingiram que não comeram também. Só que a provação não acabou. O acampamento que eles esperavam estar cheio de carne seca estava completamente desprovido de suprimentos. Em desespero, a tripulação restante se amontoou e esperou o fim. Mas esse fim não viria. Milagrosamente, um grupo de uma tribo local apareceu com comida e cuidou deles até que recuperassem a saúde. Aí, em troca, eles foram lá e mataram toda a tribo. E roubaram todo o ouro da tribo. Exatamente, só pra retribuir, né? Só pra retribuir. O grupo esgotado voltaria pra casa em 1822 e Franklin foi aclamado como um herói pelos esforços que fez pra sobreviver. Tá bom. Ele não fez esforço nenhum, o povo que resgatou ele. A tribo não, né? Oxe, doidão, que esforço que tu fez, maluco? Tipo, ele andou pra caramba, mas... Oxe. O status de herói por fazer a galera comer botas. É, exatamente. A caroneira. Ele não foi herói, quem foi herói foi a tribo. 2020, o usuário japonês do Twitter, Osaka Pushiko, postou um vídeo funciona, de arrepiar os cabelos. Enquanto dirigia na Hanshin Expressway, ele viu algo totalmente horripilante. Aí eu já vi uma mulher cagando. Fala sério, meu irmão, tá que diabos é essa mulher? Será que ela sobreviveu a alguma situação horrível? Ou será que era uma propaganda? É uma boneca, deve ser uma propaganda, né? Tá bom, calma, é só um manequim. Tudo isso foi projetado para chamar atenção para essa empresa, a Sanda M-Class Garden. O veículo faz parte do serviço de transporte deles e ostenta essa boneca assustadora na parte traseira. Então, alarme falso dessa vez. Aqui tem um alarme verdadeiro, né? Que é o patriota do caminhão. Não? Até hoje tá circulando pelo Brasil. A gente teve nossa versão brasileira. O buraco do inferno. Os oleodutos subaquáticos não podem ser deixados operando sozinhos. Eles precisam de reparos e manutenção, o que significa que alguém tem que ir até as profundezas turvas para realizar essa tarefa perigosa. Então se prepare para uma das histórias mais horríveis que eu já ouvi. Em 25 de fevereiro de 2022, a Paria Fuel Trading Company contratou uma equipe de mergulhadores para realizar a manutenção. Que ele não tá sabendo nem andar. A Paria Fuel Trading Company contratou uma equipe de mergulhadores para realizar a manutenção dos oleodutos em Point ODR em Trinidad e Tobago. Não tá sabendo andar muito legal não, né? Afinal, mergulhador, não é andador, né? Júnior, Yusufan Ri, Fizal Kurban, Rishi Nagasari e Christopher Bodram foram selecionados para trabalhar no oleoduto e então desceram até lá. Ele tinha uma espécie de formato de U. Eu acho que eu já ouvi essa história. Cheia de ar pressurizado em uma das extremidades, onde eles poderiam trabalhar mais facilmente em condições secas. Para realizar o trabalho, eles primeiro precisaram remover 2 plugs herméticos do oleoduto. O primeiro foi feito sem problemas, mas quando eles removeram
um segundo, as coisas tomaram um rumo horrível. No momento em que removeram o tampão, a água do oceano correu para dentro da câmara, submergindo-os instantaneamente e criando um redemoinho caótico. Antes mesmo de perceberem o que estava acontecendo, eles foram sugados 400 metros abaixo, na calha oleosa, a uma velocidade vertiginosa. Isso é mais do que a altura do Empire State Building. O terror e a confusão são difíceis de imaginar, mas como isso foi acontecer? Basicamente, o interior do tubo tinha uma pressão muito menor do que a câmara externa, e tanto o ar quanto a água se movem naturalmente das áreas de alta pressão para baixa pressão. Então, quando O que são as bolhas da água? As bolhas da água? Quando tá fervendo a água. Oxigênio. Será? Não sei. H2O. Ela tá quebrando. Sai o H, fica só o 2O. Não, porque ela para de ser água, né? Não sei. Olha que interessante. As primeiras bolinhas de água que formam quando você ferve água, sabe o que é? O quê? Oxigênio. Oi, pô, acertei. Mas não é o oxigênio da água, é o oxigênio diluído na água. São moléculas de oxigênio que estão diluídas na água. E é isso que o peixe respira. Ele consegue fazer essa filtragem desse oxigênio. Sim. Não é que o peixe ele vai lá e tira da água. Não, existe ar na água. As primeiras. Quando ferve, é só o processo de ebulição. A água passando do estado líquido para o gasoso. Isso que gera... E já que, tipo, quando você passa do estado líquido para o gasoso, isso expande, a tendência é expandir, então pouca água ocupa muito espaço, vai gerando essas bolhas. Tava certo desde o início, tá vendo? Eu ainda falei resumido. Não precisou dessa explicação toda. Manual do mundo. As áreas de alta pressão para baixa pressão. Então, quando removeram o tampão, uma diferenciação de pressão foi criada. E ela foi tão drástica que puxou água violentamente do oceano para dentro da câmara e para baixo do tubo. A corrente resultante agiu como um vácuo e sugou cada um dos mergulhadores para a escuridão. Mas em uma cruel reviravolta, os 5 homens se viram presos em um tubo escuro e apertado cheio de óleo e água. Feridos, confusos e aterrorizados, eles fizeram esforços para se orientar. Surpreendentemente, eles estavam vivos de alguma forma. Por pura sorte, eles deslizaram e pousaram em uma bolsa de ar no meio do cano. Mesmo assim, a situação era terrível. Eles perderam seus tanques de oxigênio, não conseguiam ver nada e alguns deles quebraram ossos. Mas eles permaneceram o mais calmos que puderam e Christopher bolou um plano. Para escapar, eles precisavam voltar pelo caminho de onde vieram, onde sabiam que o cano estava aberto. Se eles fossem pelo caminho errado, seriam recebidos por um beco sem saída. E aí o fim seria certo. Era uma chance de 50-50, mas eles não tinham outra escolha. Segurando nos tornozelos uns dos outros, eles lentamente desceram por uma extremidade do cano. Apesar da situação, as coisas pareciam esperançosas. Isso até Christopher descobrir algo péssimo. A próxima área do cano estava completamente submersa com água e óleo. O grupo ia ter que mergulhar por um trecho desconhecido para passar. O risco era muito grande e o medo maior ainda. Rishi, Kazim e Yusuf não conseguiram. Então, Christopher e Fizal prometeram trazer ajuda de volta e deram o perigoso mergulho. E eles continuaram. Quando estavam prestes a ficar sem fôlego, veio o alívio. Eles atingiram outra bolsa de ar. Ofegantes, eles descansaram por um momento. E então, notícias ainda melhores. Havia um tanque de oxigênio encostado no cano, mas ainda não tinha acabado e eles estavam exaustos. Fizal teve que encarar os fatos. Ele estava cansado demais para continuar. E então, Christopher pegou o tanque e deu o próximo mergulho sozinho. Aquela jornada pela escuridão teria sido nada menos que infernal, mas ele corajosamente seguiu em frente, até que sentiu algo à sua frente, a curva do cano. Ele então nadou para cima até chegar à superfície, mas acima dele havia apenas escuridão. Esse não podia ser o fim. Será que ele tinha pego o caminho errado? Ele pediu ajuda e bateu em uma corrente próxima, em uma tentativa desesperada de chamar a atenção de alguém. E incrivelmente ele foi ouvido. O cano acima dele se abriu e a luz entrou enquanto os mergulhadores de resgate começaram a ajudar Christopher a se levantar e sair. Contra todas as probabilidades, ele conseguiu. Já os seus amigos não tiveram tanta sorte. A Parry Company se recusou a enviar mergulhadores de resgate para buscar os homens. Eu vi esse caso. Esse caso é uma merda por causa disso. Os caras não quiseram resgatar eles, velho. Seu túmulo. Depois da tragédia, uma batalha legal quiseram resgatar eles. Descobrir quem foi por isso que eu falei que esse caso era tenso. Só podemos esperar que no final de tudo haja justiça. Enfim, pelo menos... Mano, uns malucos de sacanagem. Não mandaram resgate. É loucura isso daí, né, não? Mano, imagina que merda. Assustador, velho. É assustador. O ser humano é bizarro, velho. Eu fico feliz que Christopher tenha saído bem e possa ver sua família de novo. Tenso, muito tenso. Acabou aqui, bad vibes. Bad vibes. É isso. O que vocês acharam? Comenta aí. Nossa, eu fiquei revoltado. Acabou bad vibes. Você tá maluco, velho.